Antes que o tempo respirasse, antes que qualquer estrela rasgasse o escuro, já existia um pensamento. Não era um pensamento comum, mas uma intenção viva, antiga, infinita. Nesse silêncio absoluto, onde nada se movia e tudo esperava, Deus já pronunciava o seu nome, não com palavras, mas com propósito. Você já existia na mente dele antes que o mundo existisse. Não havia forma, nem corpo, nem calendário, mas havia um plano. E dentro desse plano estava você. Cada batida do seu coração hoje é um eco daquele primeiro desejo divino, e a pergunta que ressoa desde o início é esta: se Deus já te conhecia antes do nascimento, o que ele sabia sobre você? Pense nisso. A sua alma não começou quando você abriu os olhos pela primeira vez. Ela foi sonhada antes da primeira manhã, antes que a luz dissesse ao escuro: chega. Você nasceu de um pensamento eterno, moldado por um amor que nunca começou e jamais terminará. Há um mistério escondido no tempo, o da existência antes da existência. E talvez, sem perceber, você tenha sentido essa lembrança antiga. Aquele vazio que nenhuma conquista preenche, aquela saudade que não tem nome, aquele desejo de algo que você não consegue explicar. É a alma, lembrando do lugar de onde veio, mas por que Deus escolheu você? Por que a sua alma foi escrita antes da criação? Há um segredo guardado nas páginas invisíveis da eternidade. Um segredo que a Bíblia sussurra em cada verso, como quem chama o esquecido para lembrar. E é nesse chamado que a jornada começa. A verdade esquecida, a alma que precedeu a carne. Antes que o universo respirasse, antes que a poeira cósmica se reunisse em estrelas, havia um plano. Não um plano genérico, mas um propósito detalhado, escrito no coração de Deus. Nesse propósito, o seu nome já estava traçado. Quando o silêncio dominava o nada e o tempo ainda não tinha forma, Deus já o via. Ele não o via como um corpo em construção, mas como uma alma completa, moldada na essência do eterno. A Bíblia sussurra essa verdade em ecos que atravessam os séculos. Jeremias ouviu essa voz e a registrou. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Essas palavras não são poesia, são registro de uma realidade espiritual. Deus não esperou o seu nascimento para começar a te conhecer. Ele o conhecia antes que o ventre existisse, antes que a carne recebesse vida, antes que o tempo marcasse o primeiro segundo da criação. Efésios reforça essa mesma revelação. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso significa que o universo foi apenas o palco montado para uma história que já estava escrita. A criação não foi um improviso, foi uma lembrança. Deus não inventou a luz, ele a revelou no tempo certo. Assim também foi com você. Você não foi criado por acaso. Foi revelado quando chegou o momento exato em que o plano eterno o chamou para o visível. Pense nisso. Antes de Adão respirar, o Criador já havia pensado em cada alma que caminharia sobre a terra. Cada geração, cada história, cada vida já existia em sua consciência. A Bíblia não começa com o homem, começa com Deus. E dentro de Deus, todas as almas já estavam concebidas. O início não foi uma explosão de matéria, foi uma decisão de amor. Um amor que já te conhecia. Gênesis descreve a criação da luz, mas há algo anterior à luz, o pensamento. E nesse pensamento eterno, Deus viu o que você se tornaria. Ele viu suas lutas, suas quedas, suas vitórias, seus dias bons e seus dias escuros. E ainda assim, decidiu que o mundo não estaria completo sem você. Isso é mais do que destino, é design. O mesmo sopro que deu forma ao universo, deu forma à sua alma. O tempo é apenas o espaço onde o invisível se manifesta. O corpo pertence ao tempo, mas a alma vem de um lugar onde o tempo não manda. A carne é moldada pela terra, mas a alma é escrita pelo céu. Quando você nasceu, o mundo o descobriu,
Mas Deus não se surpreendeu, ele apenas viu o que sempre soube. Imagine por um instante esse momento anterior à criação. O abismo estava vazio, o cosmos aguardava, e no coração do Eterno, cada alma aguardava seu chamado. Nesse instante sagrado, você já existia como um pensamento vivo. O Criador o guardava como uma promessa que ainda seria revelada. E quando ele declarou, haja luz, não foi apenas o nascimento das estrelas, foi o início de uma jornada espiritual. A sua. A Bíblia não revela apenas o que aconteceu, mas o que continua acontecendo. Cada novo nascimento é um eco daquele primeiro ato divino. Cada alma que chega ao mundo é uma lembrança do amor que não envelhece. Você não começou no ventre, começou no eterno. A alma que hoje habita em você é mais antiga do que o sol, mais constante do que o tempo e mais real do que a própria matéria. Há algo poderoso nessa revelação. Se a sua alma existia antes da carne, então a sua história não é apenas biológica, é espiritual. A carne pode carregar as marcas do tempo, mas a alma carrega a assinatura do Criador. E por isso ela não se satisfaz com o passageiro, porque foi feita para o infinito. Esse é o mistério que o mundo esqueceu. Vivemos cercados pelo visível e esquecemos o invisível que nos formou. Mas Deus está chamando de volta a lembrança do que é eterno. O que parecia esquecido ainda vive dentro de você. A alma, antes silenciosa, começa a lembrar. O nascimento foi apenas o começo da sua forma, não da sua essência. A verdadeira origem da vida está no pensamento de Deus, onde nenhuma morte pode chegar. E se ele pensou em você antes que o mundo existisse, significa que nada pode apagar o que ele planejou. Você é mais antigo que o medo, mais duradouro que a dor e mais profundo que a própria história. O corpo se desgasta, o tempo se move, mas a alma permanece, porque vem de um lugar onde o tempo não tem poder. E é por isso que, mesmo entre ruídos, há um sussurro dentro de você, o mesmo que ecoava antes da criação. Ele diz, você sempre foi meu, o projeto eterno, como Deus desenhou as almas antes do tempo. No princípio de tudo, antes da poeira se tornar terra e antes do sol existir para marcar os dias, Deus já havia traçado um mapa. Não era um mapa feito de linhas ou estrelas, mas de intenções, destinos e nomes. Cada alma era uma centelha dentro desse projeto invisível. Nada foi improvisado, nada surgiu por acaso. Havia um desenho, uma arquitetura espiritual que sustentaria tudo o que seria criado. E nesse desenho você já estava. A ciência explica a vida como uma combinação de elementos, mas a Bíblia revela que por trás dessa combinação existe uma mente eterna que organizou tudo de forma precisa. Antes que o tempo corresse, Deus desenhou a essência de cada ser, com traços tão específicos que nenhuma alma seria igual à outra. Ele moldou características, emoções e dons de forma singular, como se cada alma fosse uma palavra diferente escrita na mesma canção divina. No livro de Efésios, Paulo fala que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Essas palavras não indicam apenas uma escolha espiritual, mas um ato criador. Deus não esperou que o tempo existisse para começar a pensar em você. Ele te planejou quando o tempo ainda era apenas uma ideia. Isso significa que sua alma foi escrita antes da história começar, como uma lembrança guardada no coração de Deus, esperando o momento exato de ser revelada. Cada alma tem um propósito, e esse propósito é parte de um enredo maior. Você foi desenhado para existir neste tempo, não em outro. O seu nascimento não foi coincidência, mas cumprimento de uma ordem que vinha do invisível. O mundo físico é apenas o reflexo do espiritual. Quando Deus cria, ele primeiro sonha, depois forma, e a alma é a materialização desse sonho divino. O corpo é o recipiente, a alma é o conteúdo.
O corpo tem data de início, mas a alma tem origem no infinito. Ela carrega o código divino, um registro invisível que contém tudo o que você é. Não se trata apenas de personalidade ou talento, mas da marca espiritual que o Criador colocou em você. Essa marca é o que faz a sua alma reconhecer a presença de Deus, mesmo quando a mente duvida. É o eco do projeto original. Deus não cria por repetição, ele cria por intenção. Cada alma é uma ideia exclusiva, um pensamento que se tornou ser. O universo é a tela, mas você é uma das pinceladas da obra. Isso explica por que existe em você um desejo constante por significado. A alma busca o que a mente não entende, porque carrega em si uma memória de algo que transcende o tempo. É o instinto espiritual de voltar para o Criador. Antes que houvesse carne, houve propósito. E esse propósito foi registrado num plano que só o Eterno conhece por inteiro. O nascimento, as escolhas, as dores e os encontros fazem parte de uma jornada desenhada para te conduzir de volta à origem. Nada em sua vida escapa do olhar que já te conhecia. Mesmo o que parece desvio pode ser parte de uma rota mais profunda, um caminho que o próprio Deus desenhou para despertar o que Ele colocou em você. O plano de Deus é detalhado. Ele não apenas sabia que você existiria, sabia onde, quando e por quê. Sua geração, sua voz, seu tempo e até suas perguntas são peças de algo maior. A alma é enviada com um propósito que o corpo leva a vida inteira tentando decifrar. É por isso que a fé não é uma fuga, é um retorno. O retorno ao design original, onde a alma encontra sentido e o corpo descansa. A criação do mundo visível foi apenas a última etapa de uma obra já concluída no invisível. O Gênesis foi a revelação, não o início. Quando Deus disse haja, ele apenas trouxe à luz o que já existia em seu pensamento. O universo é o reflexo de uma realidade mais antiga, a realidade onde as almas foram desenhadas e nomeadas. E é nesse mistério que mora a verdade que muitos ainda não perceberam. Deus não começou a agir quando o tempo começou. Ele sempre esteve. A criação não foi o início do agir de Deus, foi a manifestação do que ele já havia decidido. O seu nascimento, a sua existência, a sua história não são eventos novos para o Criador. São capítulos de um livro que ele escreveu antes da fundação do mundo. O mundo pode chamar isso de destino, mas a Bíblia chama de propósito. E propósito é mais profundo que sorte. É direção espiritual. Nada no que Deus faz é acidental. Se ele o pensou antes da existência do tempo, é porque há algo em você que só poderia acontecer agora, neste exato momento da história. A alma carrega um fragmento da eternidade. É o lembrete de que você pertence a um lugar que não se vê, mas que ainda o chama. E enquanto o corpo envelhece, a alma permanece ligada ao plano original, esperando o reencontro com a voz que um dia a chamou pelo nome. Porque antes que houvesse matéria, houve amor. E foi esse amor que decidiu que você existiria. A Câmara do Silêncio, onde as almas esperaram. Antes de a terra girar, antes do primeiro vento tocar o nada, havia um silêncio. Não o silêncio que se escuta com os ouvidos, mas o silêncio que se sente dentro de tudo. Nesse espaço invisível, onde o tempo ainda não respirava, havia movimento. Não o movimento da matéria, mas o da intenção divina. Era ali que as almas aguardavam, não dormindo, não adormecidas, mas em estado de espera. Uma espera viva, consciente, envolta em luz. A Bíblia menciona de forma sutil esse mistério. Zacarias diz que o Senhor estende os céus, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. É uma sequência que revela mais do que parece. Primeiro o céu, depois a terra e, por último, o espírito inserido no homem.
Isso significa que a alma não nasce com o corpo. Ela é formada por Deus antes e depois colocada dentro da carne. Eclesiastes confirma: o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Essas duas passagens são como janelas abertas para o eterno. Mostram que a alma vem de um lugar de origem espiritual e volta para esse mesmo lugar quando o corpo se cala. Mas o que acontecia entre esses dois momentos, o da formação e o da descida ao ventre? Onde as almas ficavam enquanto esperavam o tempo certo para entrar na vida? Esse intervalo é o que os antigos chamavam de a Câmara do Silêncio. Não é um lugar físico nem uma sala literal, mas uma dimensão espiritual, onde a eternidade repousa em expectativa. Ali, as almas permaneciam envoltas na presença de Deus, como se estivessem guardadas nas mãos do Criador, cada uma sendo moldada para o propósito que teria no tempo. Algumas tradições antigas falavam da Guf, o depósito das almas. A Bíblia não descreve essa imagem diretamente, mas sua lógica aparece em todo o texto sagrado. Tudo o que Deus cria, Ele prepara antes. Nada é lançado ao acaso. Cada alma é afinada como um instrumento antes de ser tocada no palco do mundo. É como se cada uma recebesse sua melodia única antes de ser enviada à Terra para compor a sinfonia da existência. E você faz parte dessa sinfonia. Nesse espaço de silêncio, Deus não apenas formava almas, Ele as contemplava. Cada uma era vista, conhecida, amada. Ali não havia pressa, não havia esquecimento. Cada alma recebia algo do próprio coração de Deus, uma centelha de seu ser, um fragmento de sua eternidade. É por isso que há em nós uma sede que o mundo não pode apagar. Porque a alma foi feita para algo que não tem fim. O corpo se cansa, o tempo se desgasta, mas a alma continua a buscar o que conheceu naquele lugar de origem. O silêncio da câmara não era vazio, era pleno. Era o som da paz antes da primeira batalha, o descanso antes da primeira jornada. E nesse repouso sagrado, cada alma aguardava o comando. Agora. Quando Deus decidia que era o momento certo, a alma deixava o eterno e descia para o temporal, unindo-se à carne. Era como uma flecha lançada da eternidade para o tempo, carregando em si o brilho do lugar de onde veio. E quando isso acontecia, um novo coração começava a bater, e o céu sorria, porque mais uma parte do plano havia sido revelada. Você não começou no ventre. Começou nesse lugar silencioso, onde a eternidade sussurra. Talvez por isso exista, dentro de nós, essa saudade que não tem nome. É a memória inconsciente desse silêncio sagrado. Em momentos de oração, de lágrimas, de paz profunda, sentimos um eco desse espaço. É quando o coração fica quieto e parece ouvir algo que não se explica. Esse algo é o som da câmara, é o som de casa. Cada alma, ao ser enviada, recebe um chamado. Algumas vêm para ensinar, outras para curar, outras para lutar, outras apenas para amar. Mas todas vêm para revelar algo do próprio Deus. Por isso não há vidas pequenas, nenhuma alma é comum. Mesmo as que o mundo ignora, carregam um propósito que o tempo inteiro tenta se manifestar. Você é uma dessas almas. E se alguma vez já sentiu que não pertence totalmente a este mundo, é porque a maior parte de você não pertence mesmo. Há um pedaço de eternidade pulsando dentro do que é mortal. O silêncio da câmara ainda ecoa no interior de cada pessoa. É aquele momento em que o coração se cala e algo mais profundo fala. Não é memória da mente, é lembrança da essência. E quando essa lembrança desperta, a alma começa a buscar novamente o Criador. Essa busca é o sinal de que a ligação nunca foi quebrada. O elo entre a alma e Deus é inquebrável, porque foi feito antes do tempo. E se Deus o chamou de lá, é porque há um propósito que ainda precisa se cumprir aqui. O mundo pode ser barulhento,
Mas o chamado do silêncio continua o mesmo. Volte a lembrar quem você é. A alma não é o que o corpo mostra, é o que o silêncio revela. E esse silêncio é a voz do Eterno, chamando cada um de volta à lembrança do começo. O véu do esquecimento, porque não lembramos da eternidade. Se a alma existia antes do corpo, por que não nos lembramos disso? Porque ao nascer, a consciência se apaga e vivemos como se tudo começasse no primeiro sopro. Essa é uma das perguntas mais profundas da fé e, ao mesmo tempo, uma das mais belas respostas do amor de Deus. O esquecimento não é punição, é misericórdia. A memória do Eterno foi coberta por um véu para que o tempo fizesse sentido. Se lembrássemos tudo o que já fomos, o mundo seria insuportável, porque o coração humano não suportaria tanta saudade do céu. Eclesiastes diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem, sem que este pudesse compreender por inteiro a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso significa que a eternidade ainda vive dentro de nós, mas foi coberta por um manto sagrado. A alma lembra de onde veio, mas não com a mente, e sim com a saudade. É essa saudade que se manifesta como inquietação, como vazio, como o desejo inexplicável por algo que o mundo não pode dar. Essa ausência é, na verdade, uma presença disfarçada. É o eco de Deus chamando de dentro. O esquecimento é um presente. Ele permite que vivamos cada dia como novo, que aprendamos o amor pela experiência, que escolhemos o bem pela fé, e não apenas pela lembrança do que já vimos. Se trouxéssemos conosco a memória plena da eternidade, o corpo seria uma prisão insuportável. A alma não se adaptaria à carne, e a vida perderia o sentido da busca. Deus, em sua sabedoria, escondeu o passado eterno para que o presente se tornasse escola e caminho. Ele quer que a fé seja redescoberta, não apenas lembrada. O véu não nos separa de Deus, ele nos aproxima, porque cria o espaço da escolha. A alma, ao entrar no corpo, se curva diante desse véu. O Eterno se veste de tempo e se submete ao esquecimento. É como a semente que se enterra na terra e precisa morrer para florescer. O esquecimento é o solo onde a fé germina. É nele que aprendemos a ouvir novamente a voz que um dia conhecemos. A Bíblia inteira é um convite à lembrança, não da mente, mas do espírito. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus chama o homem a lembrar-se dele, não porque o tenha esquecido de fato, mas porque precisa reencontrá-lo com liberdade. Quando o coração se volta para Deus, o véu começa a rasgar lentamente. Cada oração sincera, cada lágrima de arrependimento, cada gesto de amor puro são pequenas rachaduras na parede do esquecimento. E nessas brechas, a luz da eternidade entra de novo. É por isso que há momentos em que sentimos uma paz que não vem de lugar nenhum, uma presença que não se explica, uma lembrança que não tem nome. É a alma tocando as bordas do que já foi. O véu se move e, por um instante, a eternidade sussurra. Alguns chamam isso de fé, outros de intuição, outros ainda de milagre. Mas o nome não importa. O que importa é reconhecer que o esquecimento foi a forma mais sábia de preservar nossa liberdade. Deus não queria robôs espirituais lembrando do céu por obrigação, queria filhos reencontrando o Pai por amor. O esquecimento é o véu do aprendizado. A lembrança é a recompensa do reencontro. Esse véu também explica por que, às vezes, o sofrimento nos aproxima de Deus. Quando a dor nos faz parar, o barulho do mundo se cala, e nesse silêncio, a alma começa a ouvir novamente. O sofrimento não é o castigo do céu, é o rasgo do véu. É o instante em que o que é terreno perde força e o que é eterno reaparece. É por isso que, em meio à dor, tantos encontram fé. Não é coincidência, é reencontro. O corpo sofre, mas a alma se lembra. Há também momentos de beleza que despertam esse mesmo fenômeno.
quando um pôr do sol nos faz chorar, quando uma música toca algo profundo, quando o olhar de alguém nos faz sentir que já o conhecíamos, tudo isso são lampejos de eternidade. A alma, por um segundo, reconhece algo que a mente não entende. É o mesmo Deus dizendo em linguagem secreta: você já esteve comigo. Viver sob o véu é caminhar com fé. É aceitar que não sabemos tudo, mas que o essencial nunca foi esquecido. O amor, a busca, a esperança são fragmentos da memória eterna. A alma não perdeu tudo. Ela ainda carrega o traço da origem. Por isso, quando ouve o nome de Deus, algo dentro dela desperta. É o chamado mais antigo da criação. E assim seguimos, sem lembrar, mas reconhecendo. Porque o coração não precisa de provas quando já ouviu a verdade antes do tempo. O esquecimento é a moldura da fé, e a fé é o caminho de volta à lembrança. Um dia, o véu cairá por completo, e então tudo será lembrado. Até lá, a jornada continua, e cada passo dado com fé é um pedaço da eternidade voltando a brilhar dentro de nós. O sopro divino. Quando o eterno tocou o temporal. O momento em que a alma toca o corpo é um dos segredos mais sagrados da criação. Nenhum olho humano jamais o viu, mas toda a existência depende dele. A Bíblia descreve esse instante com simplicidade e poder. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Essas palavras revelam muito mais do que o nascimento de Adão. Elas revelam o mistério do encontro entre o céu e a terra. A partir desse gesto, toda a vida passou a existir. Cada respiração humana é o eco daquele primeiro sopro, a lembrança silenciosa de que o que há em nós vem de Deus. O sopro não foi um simples ato físico. Foi a transferência do invisível para o visível. O pó era a forma, mas o sopro era a essência. Antes do sopro, o corpo era apenas estrutura. Depois, tornou-se morada do eterno. Isso significa que toda vez que uma vida começa, o mesmo mistério se repete. O ventre materno é o altar onde Deus sopra de novo, onde o que é eterno se curva para o tempo. Nenhum nascimento é apenas biológico. Cada um é um novo haja vida. Cada alma enviada à terra é o testemunho de que o céu continua respirando sobre a criação. Imagine esse instante. O Criador inclina-se sobre o pó e, com o fôlego do próprio ser, entrega algo de si. O universo inteiro havia sido feito pela palavra, mas o homem foi feito pela respiração. O sopro é mais íntimo do que a voz. É o toque direto da presença divina. Quando Deus soprou, ele não apenas deu vida, deu parte de si. Por isso, a alma humana carrega dentro de si o traço do divino. Somos o único lugar onde o céu e a terra se encontram de forma contínua. O corpo pertence à terra, mas o sopro pertence a Deus. E é por isso que a vida é sagrada, porque é o espaço onde o eterno habita o temporário. Esse sopro não acontece apenas no início da existência. Ele continua a agir em cada despertar, em cada novo fôlego. O ar que entra nos pulmões é mais do que oxigênio, é lembrança espiritual. Quando respiramos, participamos do mesmo gesto criador. É como se o próprio Deus continuasse dizendo, viva. Mesmo nas horas mais escuras, mesmo quando o corpo fraqueja, o sopro permanece. Ele é a centelha que nos liga à origem. E quando o último suspiro acontece, não é o fim, é o retorno. O pó volta à terra, mas o sopro volta para Deus que o deu. A morte é apenas o reverso do mesmo ato, o eterno recolhendo o que sempre foi seu. Há um detalhe profundo em Gênesis. O texto não diz que o homem recebeu uma alma, diz que ele se tornou uma alma. Isso significa que você não tem uma alma, você é uma alma. O corpo é a casa, mas o morador é o espírito vivo moldado pelo sopro.
Essa diferença muda tudo. Ela revela que o que realmente existe em você é o que o tempo não pode tocar. A doença pode atingir a carne, a velhice pode enfraquecer os músculos, mas o sopro de Deus permanece intacto. Ele não envelhece, não adoece, não desaparece. É a presença dele em forma de vida. Cada ser humano carrega essa assinatura. É por isso que, mesmo quem não acredita em Deus, sente algo inexplicável ao contemplar a vida. A beleza de um nascimento, o espanto diante da morte, a comoção diante de algo grandioso, tudo isso é a alma reconhecendo o sopro. Há uma reverência silenciosa que invade até os mais duros corações quando percebem o milagre da existência. O sopro fala mesmo quando não há fé. Ele é a linguagem do Criador inscrita na criação. Esse encontro entre o eterno e o temporal também explica o conflito interior que todos sentimos. A alma é feita de eternidade, mas vive dentro do limite. Ela deseja o infinito, mas habita o finito. Por isso há em nós uma tensão constante entre o céu e a terra. Sentimos fome por algo que o mundo não oferece, sede por uma presença que não vemos. É o sopro dentro de nós, tentando voltar à sua origem. Quanto mais longe o ser humano se afasta de Deus, mais sente esse vazio. Não é castigo, é saudade. A alma quer voltar a respirar o ar do qual veio, mas Deus, em sua graça, não nos deixou sem caminhos. Ele continua soprando sobre nós através do Espírito Santo. O mesmo fôlego que deu vida a Adão é o que renova corações, restaura a fé e desperta almas adormecidas. O Espírito é o sopro contínuo de Deus agindo no presente. Quando alguém se entrega em oração, quando o arrependimento rasga o orgulho, quando a fé renasce, é o sopro se movendo outra vez. É Deus respirando dentro do ser humano. O sopro é o ponto de contato entre o infinito e o instante. Ele liga o primeiro versículo da Bíblia ao último. É o início e o retorno, a ponte entre o Criador e o criado. Quando o homem foi formado, o universo ouviu o som do primeiro suspiro humano misturado ao hálito de Deus. E desde então, cada alma que nasce é uma repetição desse som. Por isso, viver é sagrado. Porque viver é, no fundo, continuar respirando o fôlego do eterno. A amnésia sagrada. Por que nos sentimos perdidos? Há um instante em que a alma, ao tocar o corpo, perde a lembrança de onde veio. Ela se veste de carne e tempo, e aquilo que antes era claro se torna distante. É como se um véu descesse entre o que fomos e o que nos tornamos. Essa amnésia espiritual é sagrada, pois ela nos permite viver, escolher e aprender. Mas é também um motivo pelo qual, em algum momento, todo ser humano se sente deslocado, como se o mundo nunca fosse realmente o lar. É o preço de estar entre dois reinos, o do céu e o da terra. A alma traz em si a memória da plenitude. Por isso, nenhuma conquista humana é suficiente. Nem o amor, nem o sucesso, nem a segurança conseguem calar a inquietação que habita o coração. Desde o primeiro choro no nascimento, essa ausência começa a pulsar. A alma reconhece que algo lhe falta. Ela busca, mas não sabe o quê. Caminha, mas não sabe para onde. E essa busca silenciosa é o sinal de que ainda há lembrança, mesmo sob o véu. O mundo chama essa sensação de vazio. A Bíblia chama de saudade da eternidade. É o eco de algo que já foi conhecido. Quando o salmista disse, como o servo anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele descreveu o que todos sentimos, ainda que inconscientemente. O anseio espiritual é a lembrança do sopro. É a alma tentando respirar de novo o ar que um dia a formou. É o coração humano chamando pelo seu Criador sem saber o nome dessa falta. Essa amnésia sagrada explica também por que muitos buscam em todas as direções e ainda assim permanecem insatisfeitos. A alma foi moldada para o eterno,
mas vive cercada pelo passageiro. Ela tenta preencher-se com o que é temporário, mas nada se encaixa. Como uma peça celestial perdida num quebra-cabeça terreno, ela procura seu lugar. E toda vez que o encontra, seja num instante de fé, num gesto de amor ou numa revelação divina, sente um alívio profundo, como quem reencontra algo que sempre teve. O homem moderno chama isso de busca por sentido. Deus chama de retorno à lembrança. A fé não é outra coisa, senão o esforço da alma para lembrar. Cada vez que alguém se ajoelha, ora ou chora diante de algo inexplicável, o véu se rasga um pouco mais. A alma começa a ver o contorno do que sempre soube. Não com os olhos, mas com o espírito. É assim que o reencontro começa, em pequenas fagulhas de consciência que se acendem quando o coração volta a ouvir a voz antiga. Essa saudade espiritual é a maior prova de que Deus existe. Porque o vazio dentro de nós tem o formato dele. Nenhum prazer o preenche, nenhuma fuga o silencia. A alma pode tentar se distrair, mas a lembrança retorna sempre, nas pausas, nas dores, nos silêncios. Ela se manifesta quando a vida perde o brilho, quando a pressa já não basta, quando o barulho do mundo se torna cansativo. É nesse instante que a alma sussurra: há algo mais. Deus permitiu o esquecimento, mas deixou sinais espalhados por toda parte. Cada nascer do sol é uma lembrança. Cada batida do coração é um lembrete. Cada lágrima é uma tentativa de recordar o que fomos. Ele não nos apagou, apenas nos envolveu em mistério para que a busca se tornasse escolha. Amar a Deus, sem lembrar plenamente dele, é a prova mais pura de fé que existe. É amar pela intuição do espírito, pela lembrança do que o corpo não recorda. Por isso, os que se dizem perdidos estão, na verdade, mais próximos de casa do que imaginam. A perda é o início do reencontro. Só quem sente falta começa a procurar. Só quem reconhece o vazio pode ser preenchido. O desajuste que sentimos diante da vida é um convite divino. O mundo não cabe dentro de nós, porque fomos feitos para algo maior. Essa desproporção entre o que desejamos e o que encontramos é o lembrete mais claro de que pertencemos a outro lugar. Quando o ser humano tenta negar o espiritual, a alma protesta. Pode ser um desconforto, uma crise, uma tristeza sem causa. É a eternidade apertando dentro do tempo. Nenhum remédio cura, porque não é uma dor física. É uma dor de lembrança. É o eco do lar espiritual que a mente não pode ver. O próprio Jesus disse que veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não falava apenas de pecadores, mas de almas que haviam se esquecido do caminho de casa. Deus não se ofende com nossa confusão. Ele a compreende. Ele sabe que a carne distrai, que o tempo apaga e que o mundo grita mais alto do que o espírito. Por isso, ele fala em silêncio, às vezes em sonhos, às vezes na brisa leve, às vezes em uma palavra inesperada. Cada sussurro é uma tentativa de relembrar. Ele não força, convida. Ele não impõe, desperta. Porque o amor que nos criou quer ser redescoberto, não apenas obedecido. A alma perdida não é uma alma esquecida. Ela é apenas uma lembrança adormecida. E Deus continua ao redor, esperando que o som do seu nome desperte algo dentro de nós. A amnésia é sagrada, porque preserva a liberdade. Mas a saudade é o sinal de que o esquecimento nunca foi total. A alma ainda se lembra, ainda que em fragmentos, e é essa lembrança que a guia de volta. Quando você sente que algo está faltando, é o próprio céu, chamando pelo nome que só Deus usa quando fala com você. O retorno, quando a alma lembra quem ela é. Há um momento em que a alma, cansada da busca, começa a se lembrar. Não é um lembrar comum, feito de imagens ou datas. É um despertar silencioso que vem de dentro, como se algo antigo voltasse a pulsar.
A fé nasce nesse instante, não como uma ideia nova, mas como uma memória reencontrada. A alma percebe que sempre conheceu o som da voz que a chama. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Essas palavras não falam de aprendizado, mas de reconhecimento. O espírito reconhece o que a mente havia esquecido. O retorno começa quando o ser humano deixa de procurar fora o que sempre esteve dentro. Durante muito tempo, a alma tenta se preencher com o mundo, com conquistas, paixões, certezas, até descobrir que tudo isso apenas disfarça o vazio. E quando o disfarce cai, quando o barulho cansa, ela finalmente ouve o sussurro que nunca parou de chamá-la. O reencontro não acontece num templo ou numa cerimônia. Acontece no silêncio. É quando a alma percebe que o amor de Deus não estava distante. Estava esperando o momento em que ela se calasse o suficiente para escutá-lo. Há uma cena que se repete na vida de todos, o instante em que o coração se quebra e no meio das ruínas algo brilha. É a lembrança do que fomos antes de esquecer. A alma começa a se lembrar de quem é porque Deus começa a lembrá-la. Ele não grita, ele recorda. Ele fala à consciência como quem desperta alguém de um longo sono. "Você é meu", diz ele. "Eu te conheci antes de tudo." E quando essa lembrança toca o coração, o medo perde força. O homem entende que nunca esteve perdido, apenas adormecido. Essa lembrança não traz arrogância, traz humildade, porque quem se lembra da eternidade entende que nada terreno é permanente, entende que o tempo é breve demais para o orgulho e valioso demais para o ódio. O retorno da alma ao Criador começa com o reconhecimento da própria pequenez diante do amor que a criou. E nesse reconhecimento nasce a verdadeira liberdade. O mundo já não tem o mesmo poder sobre quem lembra. Porque quem recorda o eterno não se prende ao passageiro, vive aqui, mas o coração já pertence ao alto. A alma que desperta percebe que as coisas não perdem importância, apenas mudam de peso. O que antes parecia essencial se torna pequeno. O que antes era invisível ganha brilho. O perdão deixa de ser fraqueza e se torna alívio. A oração deixa de ser obrigação e se torna respiração. A fé deixa de ser dúvida combatida e se torna certeza silenciosa. Tudo isso acontece quando a alma se lembra. E quando ela se lembra, a vida muda de direção. O olhar muda, o ritmo muda, até o ar parece diferente. Porque o eterno volta a tocar o temporal, e a alma volta a respirar o ar do céu dentro do corpo. O retorno, porém, não é um evento único, é um processo. A alma vai lembrando aos poucos, como quem acende uma vela de cada vez dentro de uma sala escura. Cada lampejo traz luz suficiente para o próximo passo. A fé cresce assim, de lembrança em lembrança. Há dias em que a alma brilha como se já estivesse de volta ao lar, e outros em que o esquecimento parece mais forte. Mas o caminho está traçado. A voz que chamou no princípio é a mesma que guia no meio e recebe no fim. E essa voz nunca se cala. Deus não força o retorno, ele o atrai. O amor não empurra, chama. Por isso o reencontro é suave, mas irresistível. É como o sol que nasce sem pedir licença, iluminando o que antes estava oculto. Quando a alma começa a se lembrar, até o sofrimento muda de cor. O que antes parecia castigo passa a ser escola. As dores que pareciam injustas se revelam pontes. O deserto que parecia vazio se transforma em lugar de revelação. Tudo ganha propósito quando a alma reconhece o autor. O retorno é também reconciliação. O homem que se lembra entende que nunca esteve sozinho, apenas distraído. Cada lágrima, cada silêncio, cada gesto de amor foi acompanhado. O Criador nunca esteve longe. Ele esperou com paciência o momento em que a lembrança se tornaria mais forte que o medo.
E quando esse momento chega, há paz. Não uma paz que vem da ausência de problemas, mas da certeza de que nada pode apagar o vínculo entre a alma e Deus. O que foi escrito antes do tempo não se desfaz com o tempo. Há uma imagem que resume o retorno, a parábola do filho pródigo. A alma é esse filho. Ela se afasta, gasta sua herança, tenta viver sem o pai. Mas um dia, entre as ruínas, ela lembra de casa. E o que acontece em seguida é o retrato da misericórdia. O pai não espera explicações. Ele corre. O reencontro é abraço, não julgamento. O retorno é festa, não castigo. É a alma voltando para o lugar onde sempre pertenceu. E quando isso acontece, algo muda para sempre. A saudade cessa. A alma deixa de buscar, porque se reencontrou com a origem. Essa lembrança plena é a salvação. Não é um prêmio, é um retorno. O véu cai, a voz antiga se torna clara, o amor esquecido se torna presença. O corpo continua aqui, mas o espírito já sabe quem é. E quando essa consciência desperta, o mundo inteiro parece menor diante da grandeza da eternidade. Porque, no fundo, tudo o que Deus sempre quis foi isso, que a alma se lembrasse, que ela abrisse os olhos e reconhecesse o rosto que a criou. Que dissesse, mesmo em silêncio, eu voltei. O convite, o sussurro do lar. Há um instante, depois que a alma se lembra, em que o mundo parece mais silencioso. As coisas continuam as mesmas, mas algo muda por dentro. É como se uma porta invisível tivesse se aberto e através dela viesse um sussurro suave. Esse sussurro não vem dos homens, vem de Deus. Ele não fala com pressa, não ordena, apenas convida. É o som do lar chamando o filho de volta. É o mesmo chamado que ecoou no Éden, quando o Criador andava pelo jardim ao entardecer e perguntou: Adão, onde estás? Desde aquele dia, essa pergunta nunca deixou de ser feita. O homem fugiu, mas a voz continuou a procurar. Esse é o convite eterno, o chamado para voltar à presença de Deus. Ele não é feito com promessas de facilidades, mas com promessas de verdade. Deus não chama para uma vida sem dor, mas para uma vida com propósito. Ele não promete ausência de cruz, mas presença constante. O convite é pessoal. Nenhuma alma o ouve da mesma maneira. Às vezes ele vem como um pensamento leve que insiste em ficar. Outras, como uma lembrança que surge no meio da noite. Às vezes é uma palavra, uma canção, uma dor que desperta o espírito adormecido. Mas o significado é sempre o mesmo. Volte, eu ainda estou aqui. A alma, quando ouve esse chamado, reconhece de onde vem. É a mesma voz que a criou, a mesma que a sustentou no invisível, a mesma que soprou vida no corpo. Esse reconhecimento é imediato, mesmo que a mente não compreenda. A fé começa a nascer quando a alma, diante do caos e da incerteza, diz: eu conheço essa voz. E ao reconhecê-la, algo dentro se rende. Não por fraqueza, mas por memória. Porque a rendição é o retorno à origem. O convite de Deus não é uma ordem, é um apelo de amor. Ele não força ninguém a voltar. Ele espera. O amor verdadeiro não impõe. Ele aguarda. Por isso, muitos demoram a ouvir, outros resistem, outros tentam calar a voz com o barulho da vida. Mas, mais cedo ou mais tarde, todos se deparam com o chamado. Pode ser em meio à alegria ou à dor, mas ele sempre vem. Ele atravessa o tempo, ignora o esquecimento, supera o pecado e alcança até o coração mais distante. Nenhum silêncio é profundo o bastante para abafá-lo. O sussurro do lar é paciente. Ele não se apaga porque é eterno. Eterno como o amor que o emite. Deus continua chamando, não porque precisa de nós, mas porque nos deseja. O amor dele é criador, não carente. Ele nos quer de volta, porque sabe que fora dele a alma definha. O Criador não se satisfaz em ver suas obras andando sem lembrança. Ele quer comunhão.
O mesmo sopro que deu origem à vida quer agora devolver o sentido da vida, e por isso o convite é tão persistente, não há muro que o detenha, nem distância que o enfraqueça. Esse chamado não se ouve com os ouvidos. Ele vibra no interior, nas partes onde a lógica não chega. É a lembrança que desperta em forma de vontade de mudar, de buscar, de se reconciliar. Quando alguém sente um impulso de voltar para Deus, é o próprio Deus se movendo dentro dessa pessoa. O convite não é apenas escutado, é sentido. É uma inquietação que se transforma em paz quando é aceita. Deus fala com ternura, mas com autoridade. Ele não promete que a jornada será fácil, mas promete que será acompanhada. E essa promessa muda tudo. O homem que aceita o convite não caminha mais sozinho. O peso da vida continua, mas agora há força suficiente para carregá-lo. A alma reencontra a origem de sua coragem, a fonte de sua esperança. O retorno ao lar não é o fim da caminhada, é o verdadeiro começo. Muitos pensam que o chamado é apenas para os puros, mas é justamente o contrário. Deus não chama os que se julgam prontos. Ele chama os cansados, os quebrados, os esquecidos. Ele chama os que se afastaram, os que erraram, os que perderam o caminho. Porque o retorno não depende do mérito, mas da lembrança. É o filho voltando para o pai, o barro voltando às mãos do oleiro. É o Criador dizendo: ainda há espaço na minha casa, ainda há luz na minha mesa, ainda há perdão na minha voz. O convite de Deus é constante, mas o tempo de aceitá-lo é breve. A vida é curta e o amanhã não é promessa. Cada batida do coração é uma nova chance, mas também um lembrete de que o tempo se move. O amor de Deus é eterno, mas o tempo do homem é limitado. E por isso o chamado exige resposta. Ele não grita, mas insiste. Ele não exige, mas espera. E todo aquele que ouve e responde, mesmo com um simples sim, descobre que o lar nunca esteve distante. Ele sempre esteve dentro de si, na parte mais profunda da alma, onde o sopro ainda ecoa. Quando o convite é aceito, o silêncio se transforma em música. O coração volta a pulsar em ritmo com o eterno. O medo perde lugar para a paz, e a alma, antes perdida, reencontra o caminho de casa. O retorno não é apenas o fim da busca, é o início da comunhão. É o reencontro entre o que foi criado e o que nunca deixou de amar. O convite de Deus é, no fundo, o resumo de toda a história da humanidade. O chamado de um pai que nunca desistiu de seus filhos e de filhos que, mesmo esquecidos, continuam ouvindo a voz do lar. O pós-lembrança, o eco da eternidade dentro de nós. Quando a alma volta a lembrar quem é e de onde veio, algo profundo muda na forma como se enxerga a vida. O que antes parecia aleatório ganha propósito. O que antes era sofrimento se revela como lapidação. O que antes era rotina se transforma em oração silenciosa. Lembrar não é apenas um ato de consciência, é uma mudança de natureza. É o momento em que o eterno volta a habitar o presente e o ser humano passa a viver entre dois mundos, o do tempo e o da eternidade. Quem se lembra de Deus deixa de viver por instinto e passa a viver por direção. A alma desperta não reage mais ao acaso, porque entende que o acaso não existe. Tudo é conduzido por uma inteligência amorosa que escreve em linhas que o olho humano não lê. Essa nova percepção não é mágica, é reveladora. O mundo continua o mesmo, mas o olhar muda. O que antes era obstáculo passa a ser sinal. O que antes era dor passa a ser ensino. E o coração começa a compreender o que Jesus quis dizer quando afirmou que o reino de Deus está dentro de nós. O eco da eternidade é o som que vibra quando a alma se reconecta à origem. Ele não é audível, mas é percebido, é o que dá força em meio à fraqueza, luz em meio ao desespero e paz em meio ao caos. Quem ouve esse eco descobre que o céu não está distante.
Ele começa a acontecer dentro do homem que se lembra, e essa consciência cria uma transformação silenciosa. O medo da morte perde poder, porque o espírito entende que morrer é apenas mudar de morada. A ansiedade se dissolve, porque o tempo deixa de ser inimigo. O coração aprende a esperar porque já sabe que tudo tem um quando, o tempo certo de Deus. Essa lembrança também muda a forma de amar. O amor deixa de ser desejo de posse e se torna reflexo da origem. Amar passa a ser lembrar de onde viemos, porque quem ama está, ainda que sem saber, repetindo o gesto do Criador. Quando uma alma ama, ela imita o primeiro ato divino, o sopro que deu início a tudo. Por isso, quem se reconecta com Deus começa a ver as pessoas de outro modo. O inimigo se torna oportunidade de perdão. O desconhecido se torna irmão. O próximo deixa de ser peso e passa a ser espelho. Mas essa lembrança traz também responsabilidade. Porque lembrar é voltar a enxergar, e quem enxerga não pode mais viver como se fosse cego. A alma desperta, sente o peso da verdade. Tudo o que faz reverbera. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento se torna semente. O bem gera vida, o mal gera escuridão. É o eco da eternidade agindo dentro da liberdade humana. Deus não anula as escolhas, mas permite que cada uma ressoe. Por isso, o homem que se lembra começa a cuidar do que diz, do que pensa e do que planta. Ele sabe que tudo volta, e volta ampliado. O eco da eternidade é também consolo. Ele aparece nas horas em que o mundo parece desabar, lembrando que há algo além da dor. Quando o corpo sofre, a alma ouve esse som e sabe que a dor não é o fim. É apenas o casulo se rompendo para que o espírito amadureça. Mesmo o luto, quando visto à luz dessa lembrança, se transforma. A morte deixa de ser ausência e se torna passagem. A saudade deixa de ser desespero e se torna ponte. Porque quem se lembra entende que ninguém que vem de Deus se perde. Tudo o que é eterno apenas muda de forma. O pós-lembrança também desperta uma serenidade que o mundo não consegue dar. O homem continua a trabalhar, sonhar, lutar, mas sem o desespero de quem teme o amanhã. Ele sabe que está apenas cumprindo a parte que lhe cabe no plano divino. E quando o medo tenta retornar, a alma responde com uma verdade antiga. Eu fui conhecido antes do tempo, e nada pode me tirar das mãos do Criador. Essa certeza é a rocha invisível sobre a qual a fé se apoia. A lembrança plena transforma até a relação com o tempo. O passado deixa de aprisionar, o futuro deixa de assustar e o presente se torna sagrado. O agora é o lugar onde a eternidade se manifesta. A oração deixa de ser busca por milagres e se torna diálogo com o eterno que habita o interior. O homem que vive assim carrega a presença de Deus em tudo o que faz. Sua vida se torna uma extensão do templo. Sua voz, mesmo em silêncio, se torna prece. E o mundo ao redor sente, sem entender, que algo nele reflete o céu. Mas essa consciência não é um fim. É um convite a ir mais fundo. O eco da eternidade dentro da alma é apenas o prelúdio de um reencontro maior, aquele que virá quando o véu cair por completo. Até lá o chamado continua, viver como quem já pertence ao céu, ainda que os pés toquem o chão. A lembrança plena não nos tira do mundo, mas nos transforma nele. A alma desperta se torna luz para os que ainda dormem. Ela não prega, ilumina, não impõe, inspira. E é assim que o plano de Deus se cumpre, através de almas que se lembram e espalham o eco da eternidade em cada gesto simples. O retorno não termina com a lembrança. Ele se renova a cada dia em quem decide permanecer desperto. A eternidade já começou, dentro daqueles que, mesmo vivendo no tempo, carregam o som do lar dentro do peito. O pós-eternidade, quando o véu cai,
Chegará um momento em que o tempo cessará de contar. Nenhum relógio marcará horas, nenhum sol nascerá ou se porá. O que conhecemos como limite desaparecerá, e o que era promessa se tornará presença. Esse será o instante em que o véu cairá por completo, e a alma verá, sem sombras, aquilo que desde sempre procurou. A Bíblia o chama de o dia do Senhor, mas para a alma que se lembra, será o reencontro, o retorno à origem, o instante em que tudo o que era fragmento se tornará inteiro outra vez. Quando o véu cair, o que era fé se tornará visão, o que era esperança se tornará certeza, o que era oração se tornará diálogo face a face. A alma finalmente verá o que o coração sempre soube, que nunca esteve sozinha, que cada silêncio, cada lágrima, cada espera eram passos invisíveis em direção a esse momento. E quando o olhar humano não mais puder enxergar, a visão espiritual se abrirá. Não haverá mais distância entre o Criador e a criação. O som do sopro que um dia deu início à vida será o mesmo que acolherá a alma de volta à eternidade. Nesse instante, o corpo, feito de pó, cumprirá seu papel e voltará à terra, mas a alma se erguerá livre, sem medo, sem dor, sem peso. Ela se lembrará de tudo, do silêncio da câmara, do sopro divino, da longa travessia pelo tempo, e perceberá que cada momento, mesmo os mais duros, foi parte da jornada de volta. O esquecimento não terá mais razão de existir, porque o propósito do véu terá sido cumprido. O amor que antes se buscava se tornará o próprio ar que se respira. A alma voltará ao lar e reconhecerá o olhar de quem a esperava desde o princípio. A eternidade não será um lugar, será um estado de plenitude. Tudo o que é fragmento no tempo se tornará unidade em Deus. A alma compreenderá o sentido do amor em sua forma mais pura, porque verá o que o tempo ocultou, que tudo, absolutamente tudo, foi sustentado por ele. A dor que antes parecia injusta mostrará sua razão. O medo se revelará desnecessário. O mal, que parecia ter poder, será apenas ausência da luz, e a luz, então, encherá tudo. Haverá paz, não como ausência de guerra, mas como presença absoluta do Criador em tudo o que existe. Quando o véu cair, o conceito de distância deixará de existir. O amor não será mais lembrança, será substância. As almas se reconhecerão, não pelos rostos que tiveram, mas pela essência que carregam. Não haverá mais passado nem futuro, porque o eterno não precisa de direção. Tudo será agora, tudo será sempre. E dentro desse sempre, Deus será o centro. A alma entenderá finalmente o que significava ter sido criada à sua imagem. Não aparência física, mas capacidade de amar como Ele ama, viver como Ele vive, ser como Ele é. O reencontro será simples e grandioso ao mesmo tempo. Nenhum som o anunciará, porque o próprio silêncio o tornará visível. Será como acordar de um longo sonho e perceber que o lar nunca deixou de existir. A alma lembrará do primeiro chamado, da voz que disse, "Eu te conheci antes do ventre", e compreenderá que a vida não foi uma experiência perdida, mas uma travessia necessária. A eternidade não é o fim, é o retorno à forma original, o estado de ser plenamente um com o Criador. Nesse dia não haverá lágrimas, porque a memória do sofrimento não trará dor, trará compreensão. A alma verá a beleza escondida em cada perda, o propósito em cada demora, a sabedoria em cada silêncio. Tudo o que parecia fragmentado se unirá num único sentido: o amor. Esse será o som da eternidade, um amor tão puro que não exige nada, não cobra nada, apenas é. A alma, diante dessa luz, não pedirá respostas, porque terá se tornado parte da própria resposta. Não perguntará mais por quê, mas apenas para quê. E o para quê será sempre o mesmo, o amor de Deus.
A eternidade revelará que o céu nunca esteve distante. Ele sempre existiu dentro da alma, esperando que ela despertasse. Quando o véu cair, o homem verá que o reino de Deus não era um lugar futuro, mas uma realidade que começava no coração e se expandia até o infinito. As promessas não eram distantes, eram sementes, e todas elas germinaram no tempo exato. O que parecia fim será começo. O que parecia morte será nascimento. O que parecia esquecimento será plenitude. A alma, ao reencontrar seu Criador, não levará consigo títulos, conquistas ou posses. Levará apenas o que foi moldado dentro dela, o amor que aprendeu a dar, a fé que sustentou o caminho e a esperança que a manteve de pé. Tudo o mais ficará no tempo, porque só o amor atravessa o véu. E quando esse amor se fundir novamente com o amor de Deus, o ciclo estará completo. A criação voltará ao Criador, e o Criador habitará para sempre em sua criação. Esse é o destino de toda alma: lembrar, retornar, permanecer. O esquecimento foi o início, a lembrança foi o caminho, e a eternidade é o lar. Nada se perde, nada se apaga, nada é em vão. O mesmo Deus que soprou vida na poeira é o que agora sopra a eternidade no espírito. O mesmo que chamou pelo nome antes do tempo é o que agora chama de volta pelo mesmo nome, um nome que só Ele conhece. E quando esse chamado final ressoar, a alma responderá sem medo, sem dúvida, sem dor, dizendo apenas: eu estou em casa. O silêncio, depois da luz. Quando tudo se cumpre, não há som, não há pressa, não há tempo. Há apenas um silêncio tão profundo que parece respirar. Nesse silêncio, a alma compreende aquilo que nenhuma palavra conseguiu explicar. Ela percebe que todo o caminho, o nascer, o esquecer, o buscar e o lembrar, sempre foi um único movimento, o retorno. O universo inteiro, com suas galáxias e mistérios, é o palco onde o amor de Deus se repete em formas diferentes. E no centro desse infinito há uma verdade simples e imutável. O Criador sempre esteve presente, mesmo quando parecia ausente. A alma, agora desperta, entende que a vida não foi uma travessia perdida, mas uma canção. Cada dor era um acorde, cada alegria uma nota, cada silêncio uma pausa necessária para que a melodia soasse completa. E o que parecia caos, quando visto de perto, é harmonia quando visto do alto. Deus nunca se afastou, apenas esperou o momento em que o coração se calaria o suficiente para ouvir o som da eternidade dentro dele. Ela então recorda o sopro que a fez existir, recorda o chamado que a trouxe ao tempo, recorda o esquecimento que a ensinou a fé, recorda as lágrimas que a purificaram, os desertos que a lapidaram, as esperas que a amadureceram. E, por fim, recorda o amor que sempre a acompanhou, mesmo quando ela não o percebia. A alma percebe que a vida, com toda a sua fragilidade, foi o meio mais belo que Deus encontrou para revelar o eterno. Ao atravessar o último limiar, ela sente a presença dele, não diante dela, mas dentro dela. O Criador não aparece como figura, mas como totalidade. Tudo o que existe é envolvido por sua essência. O céu não é um lugar, é um estado. É o instante em que não há mais distância entre o que é amado e o amor. A alma, ao se fundir com essa luz, não se perde, se encontra. Porque o encontro com Deus não é o fim da identidade, é o início da plenitude. Ela então compreende que tudo o que buscou fora estava dentro desde o princípio, que a saudade que a movia era o próprio Deus chamando de dentro dela, que o vazio era o espaço preparado para ser preenchido pela presença. E nesse reconhecimento algo nela sorri, não com o rosto, mas com a essência. O amor que a criou agora é o mesmo amor que a envolve. Não há mais necessidade de perguntas, porque toda resposta é Ele. O tempo não desaparece, apenas se transforma em eternidade. Tudo o que a alma viveu é guardado,
não como lembrança de dor, mas como registro de graça. Cada instante se torna parte do todo, e o todo é Deus. A luz que brilha não ofusca, consola. O silêncio que domina não assusta, acolhe. A eternidade não é distante, é familiar, é o lar reencontrado. Agora a alma compreende. Ela nunca deixou o coração de Deus, apenas caminhou dentro dele para aprender o que significava amar. Tudo o que parecia separação era aprendizado. Tudo o que parecia fim era passagem. Tudo o que parecia perda era preparo. O ciclo se fecha e a criação volta ao Criador com a mesma ternura do primeiro sopro. Nesse momento, não há julgamento, há reconhecimento. Deus não aponta erros, ele revela sentido. Não há medo, há paz. A alma se curva, não por obrigação, mas por gratidão. Ela entende que foi moldada pela mesma força que fez as estrelas e que tudo o que viveu serviu para que agora pudesse brilhar de volta para a fonte. O retorno é completo. O silêncio se torna canção. A luz se torna descanso. O amor se torna tudo. E na eternidade do instante, o Criador fala uma última vez, não com voz, mas com presença. Você nunca esteve longe. Você sempre foi minha ideia viva, meu pensamento respirando no tempo. E agora, o tempo terminou. Bem-vinda de volta. E a alma, envolta em luz, responde, não com palavras, mas com paz. Eu nunca estive perdida. Eu apenas estava voltando para casa. E então, tudo se faz novo outra vez. Porque o amor, mesmo depois de cumprir seu ciclo, continua criando. A eternidade não é o fim da história. É o começo sem fim do próprio Deus habitando em tudo o que existe, e tudo o que existe habitando nele. Se esta mensagem tocou o seu coração, é porque algo dentro de você reconheceu a voz do lar. Nada aqui é coincidência. Cada palavra que chegou até você foi um convite para lembrar quem você é e de onde veio. A jornada da alma não termina quando o vídeo acaba. Ela continua, em cada oração, em cada silêncio, em cada instante em que o seu espírito busca o Criador. Por isso, permaneça conosco. Aqui, no canal Bíblia Além do Véu, cada novo vídeo é uma nova porta que se abre para o eterno. É um espaço de fé, mistério e revelação, onde o invisível se torna compreensível e o coração volta a escutar o som do divino. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa se lembrar que não está perdido, apenas a caminho de casa. Porque juntos, a cada nova história, a cada nova revelação, continuaremos atravessando o véu até o dia em que todo silêncio se tornará luz e toda alma, finalmente, voltará a lembrar. Inscreva-se e caminhe conosco além do véu.